Veja, na resposta que o tio de Jesus dá para ele, sem reconhecer que era Jesus ressuscitado, veja que há um erro grave de avaliação sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus perguntou, quais? Estou lendo o versículo 19, ó. E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Grife aqui, nesse versículo, Jesus o Nazareno. Esse é o primeiro erro de avaliação. Jesus não era nazareno. Ele era belemita. Ele nasceu em Belém. Ele cresceu em Nazaré. O que Nazaré era para o país de Israel? A cidade mais desprezível possível. Um lugar de gente sem estudos e de pessoas ignorantes. Eles estão tratando Jesus como um nazareno. Olha só. Os próprios discípulos estão se referindo a Jesus como o nazareno. O outro erro sobre a pessoa de Jesus. Ele foi um profeta poderoso. Olha só. Pedro está junto nessa avaliação. Pedro se esquece que pouco tempo antes, quando Jesus ainda estava vivo, Pedro se esquece que Jesus chegou para os discípulos e perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos começaram a dizer, alguns falam que o Senhor é João Batista que ressuscitou, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí Jesus perguntou naquela ocasião, e vós? Vós que estáis comigo, e vós? Quem dizeis que eu sou? Foi aí que Pedro se apresentou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só. Pouco tempo depois, Jesus não é mais para Pedro o Filho do Deus vivo. Por que essa mudança de conceito? Porque Pedro não se conforma. Se Jesus é o Filho do Deus vivo, como que ele morreu desse jeito? Nós estávamos enganados quando nós víamos os seus milagres, os seus prodígios, as curas que ele realizava, o poder sobre os espíritos malignos. Nós achávamos que ele realmente era o Filho de Deus, mas do jeito que ele morreu, não. Ele era um profeta poderoso. Olha só, uma ideia errada sobre Jesus Cristo. Se você tiver uma ideia errada sobre Jesus, você não vai conseguir reconhecê-lo como Filho de Deus. Você pode até ter convivido com Jesus, como aconteceu com Pedro e com Cleópas. Mas se você tiver uma ideia errada de Jesus, você não vai conseguir reconhecer Jesus como ele verdadeiramente é. Muita gente diz assim, Jesus Cristo, Jesus foi um homem muito sábio, mudou a história da humanidade. Jesus foi uma pessoa muito especial. Eu conversei com um traficante na cadeia e ele falou assim para mim, Jesus é joia, Jesus é legal. Cada um vai fazer uma avaliação de Jesus. Alguém diz assim, e muitos livros testificam isso, Jesus foi o espírito mais iluminado que já pisou nesse planeta. É uma definição, mas todas essas definições estão erradas. Jesus Cristo não é o Nazareno, Jesus Cristo não é o espírito mais evoluído que já pisou nesse planeta, Jesus Cristo não é o belemita, Jesus Cristo não é um profeta ou nem o maior dos profetas. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso. Essa é a ideia correta e verdadeira de Jesus. Quem não pensar assim de Jesus não vai reconhecê-lo. Vamos ver agora um outro erro
destes dois discípulos com relação à missão de Jesus Cristo. Porque se você não souber o que o Filho de Deus veio fazer aqui na terra, também não vai ter muito proveito você conhecer Jesus. Você precisa saber qual foi a verdadeira missão do Senhor na terra, e os discípulos estão com uma ideia errada desta missão. Cleopas e Pedro continuam conversando com aquele estranho sem saberem que é Jesus, e olha o que eles dizem. Versículo 21, acompanhe comigo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Pega essa palavra remir aqui, ó. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. E coloque do lado qual a interpretação que os discípulos estão dando para esta palavra remir. A palavra remir quer dizer muitas coisas, mas na cabeça dos discípulos aqui, quando eles dizem, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, ou seja, eles estão dando à palavra remir o conceito único de tirar do poder político alheio. A ideia dos discípulos, nós achávamos que Jesus iria remir Israel, isto é, tirar Israel do poder político dos romanos. Nós achávamos que Jesus iria remir Israel, ou seja, que ele mandaria os romanos embora daqui. Nós achávamos que ele destruiria os nossos inimigos. Eles têm uma ideia errada da palavra remir. Realmente remir quer dizer tirar do poder alheio, porém não do poder político. Jesus Cristo não estava em nenhum momento preocupado com a política. Ele não estava ali ensinando para os discípulos a fazer uma revolução para que Israel se tornasse independente de Roma. A sua pregação, a sua mensagem e tudo que ele fez foi para tirar Israel e o mundo do poder alheio, mas não do poder de Roma, e sim do poder da morte e do inferno. Jesus Cristo veio para remir, não Israel, mas toda a humanidade do poder do diabo, do poder do pecado e do poder da morte. Os discípulos estão com uma ideia errada de Jesus. Ele não libertou Israel. É já o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Amado, amada, eles queriam Jesus como um militar, como um general, mas ele veio manso como um cordeiro. Eles não estão entendendo, deu tudo errado. Agora eles testificam, acompanhe comigo no versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. Estão falando isso para Jesus. Dizem que ele ressuscitou, mas nós não o vimos ainda. Porém, Jesus Cristo está com eles e eles não estão vendo Jesus. Qual é o problema que está acontecendo? Primeiro, erro de avaliação da pessoa de Jesus e erro de avaliação da missão de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para remir a humanidade. A palavra remir quer dizer comprar de novo, pagar o preço. Os discípulos estão quase certos, mas por causa desse quase é que eles não conseguem ver Jesus. Se você tiver uma ideia errada de Jesus Cristo, você não vai conseguir ver o Senhor. Agora mesmo dentro desta igreja, você olha, vê aqui as paredes, vê aqui este altar, vê essa multidão aqui dentro e vê o pregador falando, está ouvindo. Aí você pensa, estou escutando uma mensagem sobre Jesus.
Mas se você começar a crer nesta mensagem, se você começar a crer quem realmente é Jesus e o que ele veio fazer aqui nesta terra, então você não vai ver estas paredes, você não vai ver apenas o pregador, mas você vai ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andando no meio da sua igreja, andando no meio do seu povo. Se você crer em Jesus, você vai ver Jesus. Se você não crer, você só vai ver o pregador aqui na frente. Os dois discípulos olham para Jesus e vem um estranho. Como é que pode isso? Pedro não reconhece Jesus? O tio de Jesus não o reconhece? Como é que pode? Jesus vai dar a causa mais profunda. Acompanhe comigo no versículo 25. E Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que falta para os discípulos? Rapidez para crer. Quando Jesus os chamou de nécios, esta palavra vem do latim necius, que quer dizer pessoa que nada sabe, pessoa sem conhecimento, pessoa ignorante. Palavra forte essa. Uma pessoa inepta. Jesus está dizendo: vocês nada sabem. Ó, tardos de coração, quer dizer vagarosos. A pessoa ouve o que o profeta está dizendo, mas ela é vagarosa para registrar, não apenas na mente, mas principalmente no coração. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Há um outro detalhe. Sobre Jesus você tem que crer tudo o que foi dito. Você não pode dizer: eu acredito que Jesus existiu, mas não acredito que ele era o Filho de Deus. Então você não vai ver Jesus. Eu acredito que Jesus Cristo existiu, acredito que Jesus era o Filho de Deus, mas eu não acredito que ele ressuscitou. Então você não está crendo em tudo. Eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus, acredito que ele morreu na cruz do Calvário, acredito que ele foi sepultado, acredito que 3 dias depois ele ressuscitou, mas eu não acredito que ele subiu aos céus. Bom, eu acredito que Jesus Cristo morreu na cruz por mim, acredito que ele é o Filho de Deus, acredito que ele ressuscitou no 3º dia, acredito que ele subiu aos céus, mas não acredito que ele vai voltar. Se você crer apenas em parte, você não vai ver Jesus, nem agora, nem nunca, porque aqui está o segredo: nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Tem que crer em tudo. Não pode acreditar só numa parte. Tem que crer em tudo. Eu acho que ele era o Nazareno. Então não vai adiantar. Essa mensagem não vai servir para você. Não está servindo para os discípulos. Acreditar que Jesus é o Nazareno, acreditar que Jesus foi profeta, que ele foi poderoso, que ele fez milagre, nada disso resolve se você não acreditar em tudo o que foi dito a respeito de Jesus. Pastor Jorribe, como que eu tenho que crer em Jesus Cristo? Você tem que crer nele como o próprio Deus. Jesus Cristo não é simplesmente um profeta, ele é o próprio Deus. Ele já existia antes de ter nascido aqui na terra. E ele mesmo prova isso na Escritura, que ele é alguém muito mais profundo e poderoso do que os próprios discípulos imaginam. Olha o que ele diz aqui, no versículo 26. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Ele está se chamando de Cristo. Quem é o Cristo? O ungido de Deus, o Messias, aquele que veio salvar o mundo, salvar a humanidade. Não convinha que ele padecesse, quer dizer, não era útil isso, não era necessário que ele morresse, que ele padecesse e entrasse na sua glória. Versículo 27 diz: e começando por Moisés e Jesus,
começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. A Bíblia no tempo de Jesus era só o Antigo Testamento. Jesus Cristo começa a citar as Escrituras a partir de Moisés. Primeiro, o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, o livro de Números. Então, os 5 primeiros livros escritos por Moisés. Jesus Cristo começa naqueles 5 primeiros livros a mostrar para os discípulos que ele é o Cristo e que as Escrituras falaram dele antes dele nascer. Ele começa a citar todas as profecias e mostra tudo o que estava escrito nas Escrituras e explica, enquanto ele está caminhando com os discípulos, ele vai explicando. Como eu gostaria de ter estado ali para ouvir a explicação de Jesus de cada detalhe das Escrituras do Antigo Testamento que fala a respeito da sua pessoa. Alguns detalhes nós podemos imaginar. Por exemplo, Jesus deve ter dito assim, não está escrito, mas ele deve ter dito: sabe ali, quando Adão e Eva pecaram, e eles se esconderam atrás das folhas por causa da nudez? Eles não estavam com vergonha por causa da nudez, era por causa do pecado. Aí o meu pai podia ter chegado lá, porque meu pai sabia desde o princípio que Adão e Eva iriam pecar. Meu pai sabia que eles se sentiriam nus. Meu pai poderia ter chegado naquela hora levando uma vestimenta tecida por ele mesmo, um tecido do céu. Mas o que meu pai fez? Pegou um animal de lá do jardim do Éden, degolou aquele animal para Adão, e Adão viu o sangue daquele animal inocente sendo derramado, e Deus, o meu pai, pegou a pele daquele animal e fez uma vestimenta para Adão. Então Adão cobriu a sua vergonha através da morte daquele animal inocente. O mesmo meu pai fez para Eva, que se sentia envergonhada não por causa da nudez, mas por causa do pecado. Meu pai pegou outro animal inocente, degolou diante de Eva, fez uma vestimenta com a pele daquele animal e vestiu a vergonha de Eva. A vergonha de Eva não era a nudez, era o pecado. Ali o sangue inocente foi derramado, para que eles entendessem que o pecado seria coberto por sangue e sangue inocente. Talvez Jesus foi dizendo para eles assim: ainda no jardim do Éden, o meu pai mandou um querubim ficar na porta com uma espada de fogo na mão, guardando o caminho da árvore da vida. E Jesus deve ter dito, aquilo era só uma ilustração, uma figura. Eu sou o caminho, eu sou a árvore da vida. Jesus Cristo deve ter falado também para os discípulos, ali, quando o meu pai disse: porém inimizade entre a mulher e a serpente, e entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. A descendência da mulher ferirá a cabeça da serpente, mas a serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Jesus deve ter explicado: eu sou o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente, mas a serpente feriu meu calcanhar, e é por isso que eu fui crucificado, é por isso que eu fui torturado. Jesus Cristo deve ter dito ainda no Antigo Testamento, quando a humanidade se corrompeu e o meu pai mandou Noé construir uma arca, 8 pessoas foram salvas através daquele madeiro que foi juntado e se fez uma grande balsa. Aquilo já estava representando o meu madeiro da cruz, onde também a minha vida seria derramada como água e a humanidade seria salva. Jesus Cristo deve ter dito para os discípulos: eu sou a esperança de Abraão,
o primeiro a ouvir a minha voz e a viver pela fé. Eu sou o riso de Sara, eu sou a promessa de Abraão, eu sou o Isaque, eu sou Jesus, a alegria dos homens, eu sou o cumprimento da promessa do Pai. Jesus Cristo deve ter dito, quando Jacó estava lá no deserto, apavorado com medo da morte, e ele sonhou com uma escada que subia até o céu, e no topo da escada estava o trono do meu Pai. Jesus deve ter dito, eu sou a escada que a humanidade sobe até o céu. Jesus Cristo deve ter mostrado muitas coisas no Antigo Testamento. Ele deve ter chegado para os discípulos no caminho de Emaús e ter dito, quando os nossos antepassados estavam em Israel, depois de 4 séculos de escravidão, o meu pai mandou Moisés instruir cada chefe de família a pegar um cordeiro inocente, sem defeito, sem mancha, pegar aquele animal, sacrificar na parte da tarde, pegar o sangue daquele cordeiro inocente e passar no batente das portas das casas. E quando o anjo da morte entrou no Egito, ele não pôde tocar nas pessoas que estavam dentro daquelas casas, protegidas com o sangue do cordeiro. Jesus deve ter dito, eu sou o cordeiro da Páscoa, eu sou aquele que verteu o sangue no madeiro, e toda pessoa que tiver a cobertura do meu sangue, o anjo da morte não tocará na sua vida. Eu sou o cordeiro que traz a vida eterna para toda a humanidade. Jesus deve ter falado muitas coisas assim. Jesus foi revelando a palavra para os discípulos, e os discípulos foram se alegrando. Aí eles disseram para aquele estranho, bom, nós chegamos, a nossa casa é aquela. Os discípulos disseram para Jesus, chegamos em Emaús, aquela é a nossa casa. Está escrito aqui na palavra de Deus que Jesus fez de conta que ia continuar mais adiante. Acompanhe comigo no versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Ele fez como quem fosse continuar o caminho. Por que Jesus está fazendo isso? Ele quer que os discípulos se aprofundem no relacionamento com ele, que o conheçam de uma maneira nova, como eles nunca tinham visto antes, que eles olhassem para Jesus de um jeito que eles nunca olharam antes. Por isso que Jesus faz de conta que vai continuar o caminho. Para quê? Para que os discípulos insistam que aquele estranho continue com eles. Olha só, versículo 29. E os discípulos o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Fica conosco. Era isso que Jesus queria ouvir. Um convite do coração, um convite insistente. Senhor, não continua o caminho não, fica conosco. Mas eles não estão reconhecendo que é Jesus, eles só estão gostando da companhia. Eles só estão felizes com aquele estranho que fala coisas tão belas da palavra de Deus. Eles querem continuar mais com aquele estranho. Por favor, olha, o dia já está declinando, daqui a pouco é noite. Fica conosco, entra na nossa casa. E está escrito que Jesus Cristo entrou para ficar com eles. Olha aqui, ó, final do versículo 29. E entrou para ficar com eles. Vou dizer uma coisa para todos vocês aqui. Nós estamos juntos no caminho para Emaús. Nós estamos caminhando agora. Eu, um discípulo, você, o outro discípulo. Nós dois. Só eu e você. Você está ouvindo e eu estou conversando com você. Você está conversando comigo. Nós estamos trocando essa ideia. Nós estamos caminhando para Emaús.
e o nosso assunto é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Você está caminhando comigo para Emaús. Nós estamos falando de Jesus e a terceira pessoa já se apresentou no nosso meio. Jesus Cristo está conosco. Jesus Cristo está comigo. Jesus Cristo está com você. E nós não queremos que Ele se afaste de nós. Está muito gostoso. Jesus está fazendo de conta que vai continuar. Vai embora. Ele vai continuar, vai passar de Emaús. Nós temos que segurá-lo agora. Temos que prendê-lo e dizer: não vá, não vá, não vá. Fique conosco. Olha, já está tarde. Não vai continuar a caminhada, não. Entra conosco na nossa casa. Que casa que Jesus Cristo quer entrar agora? Primeiramente naquela casa que você mora, aquela casa de tijolos e telhado ou laje, aquela casa que você vive com seus familiares. Você tem que falar: Senhor, entra na minha casa. Comece a agir dentro da minha casa. Fica conosco, Senhor. Fica comigo, fica com os meus familiares. Mas tem outra casa que você tem que insistir para Jesus Cristo entrar e ficar. Ele diz assim em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus Cristo está querendo ouvir de você agora um convite do coração. Senhor, não passa batido por mim, não passa reto por mim. Eu estou aqui, Jesus. Entra agora na minha casa. E Jesus entra. Toda vez que você convida, Jesus Cristo entra. E Ele entrou para ficar com eles. E dentro daquela casa, os discípulos se apressaram, porque estavam com fome, e prepararam a mesa. E Jesus Cristo se assentou à mesa com eles. Eles ainda não reconheceram Jesus. Falta algo mais. Falta só uma coisinha para reconhecer Jesus. Jesus já está dentro da casa. Jesus Cristo já aceitou entrar, e eu te digo, Ele já está dentro de você. Ele já aceitou o teu convite, mas falta só uma coisinha para ver Jesus verdadeiramente na tua vida. E é isso aqui, acompanhem comigo. Estou no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Coisa impressionante que aconteceu. Colocaram o pão na mesa, disseram para o estranho: você está com fome? Quer comer? O estranho pegou aquele pão e repetiu um gesto que os discípulos já tinham visto em várias oportunidades. Durante 3 anos de convivência com Jesus, eles nunca viram Jesus comer o menor pedaço de pão sem dar graças a Deus. Sempre ele fazia isso. Eles estão sentados à mesa com aquele estranho, e o estranho pega o pão, ergue para o céu, abençoa daquele jeito que ele sempre abençoou, daquele jeito que só ele sabe fazer. E ele tinha feito isso há 4 dias atrás, na noite de quinta-feira, quando instituiu a Santa Ceia. Ele fez isso na noite de quinta-feira, antes de morrer na cruz. E
E os discípulos, quando viram a repetição daquele gesto, olharam assombrados para aquele estranho. O rosto dele estava desfigurado. Aparentemente não era Jesus, mas naquela hora os seus olhos se abriram e eles viram não um homem torturado, mas viram verdadeiramente Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, vivo, completamente vivo diante deles. Os discípulos ficaram assombrados. É Ele, é Jesus, Ele está vivo. Naquela hora ele desaparece. Ao desaparecer, aumenta a convicção de que Jesus é Deus. Como que ele sumiu daquele jeito? Como ele desapareceu? Aí os discípulos foram correndo de volta para Jerusalém, percorreram os 11 quilômetros numa disparada só. Devem ter levado meia hora para fazer o percurso, ou 40 minutos, mas chegaram lá cansados. Chegaram lá dizendo: olha, Jesus está vivo. Ele apareceu para nós no caminho de Emaús. Nós o reconhecemos na hora que ele abençoou e repartiu o pão. E os outros discípulos começaram a dizer: nós não acreditamos nisso não. Nós não acreditamos em nada disso. Isso é ilusão de vocês. Jesus Cristo está morto. E os outros dois diziam: não, ele apareceu para nós, ele está vivo. Mas nós não acreditamos. Naquela mesma hora, estando os discípulos naquele cenáculo, com as portas e janelas trancadas, o mesmo Jesus Cristo se apresenta vivo no meio deles e diz: paz seja convosco. E todos ficaram olhando: é um fantasma. E ele disse: venham aqui, podem me tocar. Um fantasma não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E eles não estavam acreditando mesmo assim. Aí Jesus Cristo falou: vocês têm alguma coisa para comer? Tem. Jesus Cristo tinha acabado de comer em Emaús. Ele não estava com fome, mas ele quis comer só para provar que não era um fantasma, que o seu corpo realmente tem substância, que era o mesmo Jesus, o mesmo que morreu na cruz. Ele disse: me apalpem, que sou eu mesmo. Não é outra pessoa se passando por mim. Sou eu mesmo, olhem aqui as marcas. Sou eu mesmo. Tem alguma coisa para comer? Levaram peixe e mel para Jesus e ele comeu na frente deles. E eles ficaram olhando Jesus Cristo comendo peixe e comendo favo de mel e mastigando peixe. Uma mistura meio ruim, não é? Como é que pode misturar peixe e mel? Não é uma receita muito agradável, pelo menos nunca comi. Mas Jesus Cristo fez mais esse sacrifício para provar que não era um espírito, mas ele mesmo ressuscitado pelo poder de Deus. Se você crê que Jesus Cristo está vivo, que Jesus é o Filho de Deus, que ele pode aparecer na tua vida e na tua casa, como ele apareceu lá na casa dos discípulos em Emaús e depois apareceu no cenáculo. Agora ressuscitado, ele pode aparecer em qualquer lugar. Veja bem, no cenáculo as portas e janelas estavam trancadas, mas Jesus Cristo se apresentou assim mesmo no meio deles. Talvez antes de vir para a igreja você trancou bem a tua casa. Talvez o teu filho e a tua filha tenham uma cópia da chave, eles chegam em outros horários e eles podem abrir a casa, mas eles trancam de novo. Talvez a senhora veio sozinha na igreja hoje e o teu marido ficou em casa, com a casa trancada, a porta trancada. Mas eu te digo, agora mesmo, Jesus Cristo está agindo na tua casa. Ele tem esse poder, desde que ele ressuscitou, ele pode entrar em qualquer lugar. Ele pode entrar em qualquer ambiente. E digo mais, ele está conosco aqui nesta igreja, está dentro do teu coração agora e está agindo na tua casa neste exato momento. Quando você voltar para casa hoje,
você vai olhar que tudo estará diferente. Meu marido era tão nervoso, como ele está calminho. Meu filho estava tão doente quando eu saí de casa. Olha o meu filho curado. A minha mulher estava enferma quando eu saí de casa. Olha só, minha mulher toda disposta. O meu filho estava drogado. Eu o deixei trancado dentro de casa. Ele estava tendo alucinação. Mas quando você voltar para casa, o teu filho estará liberto. Porque Jesus Cristo já está agindo na tua casa. Jesus está vivo. Esse Jesus vivo e poderoso é este Jesus que quer se apresentar para você agora. Esse Jesus que você nunca viu antes. É nesse Jesus que você tem que crer. Acreditar no Jesus histórico não resolve. Os 2 discípulos acreditaram no Jesus histórico. Ele era sim um profeta poderoso. Morreu. Acreditar nas qualidades de Jesus, como nas qualidades de uma pessoa já morta, isso não vai melhorar em nada a tua vida. Você tem que acreditar nesse Jesus. Esse Jesus que tem poder para agir agora na tua vida e agir também dentro da tua casa. Toda a igreja se coloque de pé, por favor. Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai falhar um dia só. Nunca acontecerá de você dizer: hoje Jesus Cristo não veio, estou sozinho. Hoje Jesus se esqueceu de mim. Clamei pelo seu nome, invoquei a sua presença, mas hoje Jesus não veio. Isso jamais acontecerá. Se você entregar tua vida para Jesus agora, se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do seu coração, se você falar assim: entra Jesus, entra na minha vida, Ele vai entrar na mesma hora. E não haverá um só dia, uma só noite, em que você dirá: Ele me abandonou e eu estou sozinho. Mesmo quando você pecar, mesmo quando você errar, mesmo quando você fizer uma coisa horrível e sentir muita vergonha, nem assim Jesus Cristo te abandonará. Se você entregar a tua vida para o Senhor Jesus, se você crer nele como Deus, crer que ele está vivo, se você crer nele conforme diz a Escritura, se você crer nesta palavra, a partir de hoje você vai começar um novo relacionamento com Jesus Cristo. Um relacionamento que você nunca teve. E Ele vai te ensinar. Ele vai te mostrar as coisas. Todo dia Ele vai dar um ensinamento novo para você. Todo dia Ele vai ministrar na tua vida. Todo dia Ele vai tomar conta de você. Ainda que, porventura, no meio do caminho de Emaús, você largue Jesus, se esqueça de Jesus, nem assim Ele te largará, nem assim Ele te abandonará. Porque de hoje, para o resto dos teus dias, e depois dos dias aqui na terra, por toda a eternidade, você vai ter a companhia poderosa do Senhor Jesus. Tudo que você tem que fazer é entregar tua vida para Ele. Pastor Jorribe, como que eu entrego minha vida para Jesus? É fácil. É só você falar: eu entrego minha vida para Jesus. Ele me remiu. Você tem que falar isso. Quer dizer, Ele me comprou de novo. Ele me tirou do poder alheio. Ele me adquiriu outra vez. E por que Ele está te adquirindo de novo? Por quê? Deus é o teu dono 2 vezes. Primeiro, porque foi Ele que te criou. Você não é obra do acaso. Uma obra-prima como você não é obra do acaso. Uma pessoa com os teus sentimentos, com o teu raciocínio,
com o teu discernimento, com a tua capacidade, não é obra do acaso. Foi Deus que te criou. Mas a maior parte das pessoas não reconhece isso. Tudo bem. Não reconhece que Deus é dono. Tudo bem. Então Jesus Cristo veio e te remiu, te adquiriu de novo. Ele pagou o preço por você. A morte de Jesus foi para pagar o preço pela tua alma, pela tua vida, pela tua salvação. O apóstolo Pedro escreveu assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o sangue puro de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, o qual se deu em resgate por todos nós. Você foi comprado, comprada outra vez pelo sangue de Jesus. Tudo que você tem que fazer é crer nisso. Crer que Ele comprou a tua salvação. Crer que Ele comprou a tua alma. Que Ele te adquiriu de novo e entregar a mercadoria. Porque o preço já está pago. Ele já pagou o preço por você. Agora só falta você entregar aquilo que Ele tem direito. A tua vida. Se você entregar tua vida para Jesus agora, você vai ser propriedade do Senhor Jesus. E essa propriedade vai ser registrada no céu, no livro da vida do Cordeiro. Um dia os discípulos disseram para Jesus: Senhor, que maravilha! No teu nome até os demônios nos obedecem. E Jesus disse: não se alegrem, porque os demônios lhes obedecem. Mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Hoje o teu nome vai ser escrito lá na glória, se você entregar a tua vida para Jesus. Ele já te remiu, Ele já pagou o preço. Tudo o que você tem que fazer é se entregar para Jesus agora. Quantas pessoas aqui ouvindo esta palavra, olhe bem para mim, olhe bem para mim, sabendo que Jesus Cristo pode passar batido, pode passar adiante. Mas repare na palavra, Ele só fez que iria passar adiante, para que os discípulos dissessem: fica conosco, vem, entra na nossa casa. Aí Jesus entrou. Quantas pessoas sabendo que Jesus está aqui e que Ele está passando por você? Quem aqui quer que Jesus entre no seu coração? Quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Ergue a sua mão direita assim bem alta. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Mesmo, de verdade. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Venham para cá, venham para cá. Tudo bem, Guilherme? Vem aqui para frente. Você que levantou a sua mão, vem aqui para frente. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.